Houve um período durante os governos FHC, Lula e Dilma que estava na moda falar mal dos nossos militares. Vivíamos o auge de uma campanha da esquerda contra as Forças Armadas, provocada pela Revolução de 1964 e o ressentimento dos derrotados, e propagada por uma certa mídia que agora nós conhecemos bem como é mentirosa, e pela malévola Comissão da Verdade, que mentia o tempo todo e incitava a população a pensar erroneamente que a Revolução de 64 fora sanguinária, torturadora. Aproveitavam-se do fato de que os jovens de então não tinham vivido aquela época para iludi-los e vender essa grande balela, a qual também servia para que alguns personagens, muitos até ricos, pleiteassem e recebessem vultosas indenizações e pensões vitalícias por um suposto mal que lhes foi causado pelos governos militares. Lembrei-me dessa injustiça e da participação das Forças Armadas brasileiras na Operação Acolhida, também na semana passada, quando vi na TV os pobres refugiados haitianos, famintos, desnorteados, na fronteira com os Estados Unidos, buscando refúgio e sendo escorraçados pelas forças do país mais rico do mundo. Ordens de um presidente que fez o papel de bonzinho antes das eleições, mas que, notoriamente desmemoriado, já se esqueceu de suas promessas da campanha. Falta de espírito humanitário em uma grande nação que eu muito admiro. Aí, em contraposição, lembrei-me que o Brasil, um país ainda em desenvolvimento, recebe condignamente, em meio a uma pandemia, os sofridos venezuelanos que fogem da ditadura bolivariana. E as nossas Forças Armadas desempenham um papel importantíssimo nesse e em muitos outros aspectos da vida brasileira. Falarei sobre isso. Durante alguns anos, trabalhei em um andar alto de um edifício do qual se avistava uma unidade militar. Dotada de boas instalações esportivas, certo dia, em que havia um grande movimento no campo de futebol do quartel, um colega de trabalho me disse, apontando para os atletas em ação, que aqueles milicos não trabalhavam, não faziam nada, só se divertiam. Lá embaixo, alguns jogavam bola, outros corriam, outros mais faziam ginástica. Mas eu respondi que os militares, em razão de suas funções, devem necessariamente dispor de boa aptidão física. E o exercício é o meio para tê-la e mantê-la. O que mais me espantou é que o meu interlocutor era um médico cardiologista. Bom, quanto a não fazer nada, como afirmou o meu interlocutor, é outro ledo engano em relação aos militares. Quando não estão empenhados em alguma missão, e podem ser muitas e variadas, passam a maior parte do tempo estudando seu ofício específico na força em que servem à pátria. Mas não só isso, estudam o Brasil. O Brasil sentido lato. E são deslocados durante a carreira por alguns pontos do nosso território exatamente para conhecê-lo melhor, presencialmente, para saber como funcionam os problemas e as soluções. Os oficiais superiores, então, em particular, são submetidos obrigatoriamente a um processo de educação continuada,
que é um conceito moderno e dominante na educação de qualidade. Fiz algumas palestras na Escola Superior de Guerra, na Associação de Diplomados da ESG, na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, e posso afirmar que geralmente são pessoas qualificadas e sempre estimuladas a estudar os problemas nacionais. Daí, aliás, o sucesso da Revolução de 1964 na área de desenvolvimento, levando o nosso país, até então pouco significante no concerto mundial, a uma posição de relevo na economia internacional. É notório também que os militares são empregados sempre que há urgências, emergências e, sobretudo, alto risco nas atividades a desenvolver. Tem piche nas praias? Chamem os milicos. Para colocar cabos subfluviais nos rios da Amazônia? Lá vão eles. A estrada tem que ser construída e não há dinheiro, falta verba. Chama o batalhão rodoviário ou ferroviário, conforme o caso. Caiu uma ponte, eles colocam uma substituta de campanha em poucos dias, se houver necessidade urgente. Semana passada mesmo, o presidente da FUNAI lembrou numa palestra que eu assisti que os militares das Forças Armadas, durante a pandemia, ajudaram a distribuir 1 milhão de cestas básicas nas comunidades indígenas. Não é pouco. E aí, no campo humanitário, não há como omitir outra realização em andamento com uma importante atuação das Forças Armadas que merece destaque. Diariamente, mais de 900 venezuelanos entram no Brasil pelo Amazonas e Roraima. E lá encontram a Operação Acolhida. Desde abril de 2018, a iniciativa conta com o apoio de militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica para a distribuição de alimentos, para a aplicação de vacinas e para o bom funcionamento dos abrigos que acomodam cerca de 7 mil migrantes. As ações têm a participação de 12 ministérios, são complexas, envolvem dezenas de organizações da sociedade civil e organismos internacionais. A operação regulariza documentos, calendário de vacinas, assegura o acolhimento com abrigo, alimentação, saúde. E depois vai colocar os venezuelanos em outros estados do país para auxiliar sua inserção social e seu recomeço de vida. Aliás, o oficial sênior do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, o Dr. Arturo Denevers, elogiou os diferenciais da Operação Acolhida, principalmente essa estratégia que permite que as pessoas se integrem efetivamente à sociedade brasileira. Desde o início da operação, em 2018, mais de 59 mil venezuelanos foram interiorizados e readaptados a uma nova vida. Ainda na região norte, nossas Forças Armadas, no âmbito da garantia da lei e da ordem ambiental, fazem o combate ao desmatamento e outros crimes contra a natureza. E o sucesso começa a aparecer, a ser notório. Recentemente, eu vi que eles instalaram uma antena de recepção multissatelital em Formosa, próximo a Brasília, adquirida lá nos Estados Unidos com dinheiro do Fundo da Amazônia, gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A antena alcança todo o território nacional, incluindo uma parte marítima, e recebe dados de todos os satélites de observação da Terra e radares, podendo assim rapidamente combater os crimes ambientais que, por isso, estão diminuindo. Lembremos também, em benefício da verdade, das missões da paz que, a pedido da ONU,
nossas Forças Armadas fazem no Haiti, no Líbano, na República Centro-Africana, no Congo, enfim, e sempre se saindo muito bem, sendo muito elogiados pelas Nações Unidas, especialmente pelo Escritório de Assuntos Militares, o Office of Military Affairs. Aqueles recrutas que meu interlocutor viu correndo no quartel, etc., também se beneficiam da ação das Forças Armadas. Eles recebem qualificação profissional através do projeto Soldado Cidadão, que oferta cursos técnicos em diversas áreas de atuação, com a colaboração dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e o Sistema S. Ao longo de 17 anos, mais de 225 mil jovens receberam esse treinamento. E 70% deles, segundo pesquisas, conseguem emprego imediato ao saírem das Forças Armadas. Outro aspecto, o Brasil já foi um grande exportador de produtos de defesa nos anos 80, mas com os governos que se sucederam, essa grande indústria no setor de defesa foi esvaziada. E nós podemos retomá-la, e isso está sendo feito. Há um mercado que movimenta por ano no mundo US$ 1,5 trilhão de dólares. E nós poderíamos estar inseridos nele, e isso já começa a ser refeito. Outro âmbito de atuação das Forças Armadas é o esporte. Eles têm 2 projetos importantes. Um é o Programa de Incorporação de Atletas de Alto Rendimento. São atletas que vão servir as Forças Armadas em vários postos, têm todos os benefícios da carreira e tempo e equipamentos esportivos para treinar. Eles fizeram muito boa figura nos últimos Jogos Olímpicos. E você pode ver, ao assistir certas competições, mesmo a nível nacional, que algumas pessoas levam um escudo da Marinha, da Aeronáutica ou do Exército durante a competição. São esses atletas. Além desse projeto, na área de esporte há também o Profesp, que atende a crianças e adolescentes que estão em situação de risco. É o programa Forças no Esporte. E há muitos outros programas que eu poderia citar. Programas sociais, por exemplo, como a Ação Cívico-Social, a CISO, da qual eu participei em tempos passados, quando trabalhei no governo. Projeto Rondon, que ambos atendem comunidades carentes. Enfim, nossas Forças Armadas são motivo de orgulho para o Brasil e devem ser prestigiadas. Não deve acontecer com eles o que tenta agora a Câmara dos Deputados, inibir durante 4 anos após a saída das forças a candidatura dessas pessoas a cargos eletivos. Vocês sabem por quê? Porque as Forças Armadas, os militares, são as pessoas de maior prestígio social no Brasil e tirariam o lugar de muitos desses políticos que agora, de uma forma totalmente absurda, tentam inibir essa concorrência. É realmente uma concorrência desleal. Os bem vistos com os mal afamados.